A chuva caía forte naquela noite de novembro, transformando as ruas do Brooklyn em rios de neons e faróis refletidos. Emma Rodrigues empurrou a porta de vidro da lanchonete do Sal, sacudindo as gotas do seu cabelo escuro, enquanto o aroma quente de café e queijo grelhado a envolvia como um abraço familiar. Os seus tênis rangiam no chão xadrez preto e branco enquanto ela corria para os fundos, já 10 minutos atrasada para o seu turno duplo. Estás atrasada, disse Mika para Rosa, por trás do balcão. O sotaque porto-riquenho dela era mais carinhoso do que repreensivo. A mulher mais velha trabalhava no Sal's há 20 anos e tratava todas as garçonetes como se fossem suas filhas. Eu sei, respondeu Emma, sem fôlego, amarrando o avental na cintura com falta de prática. O metro atrasou de novo e eu tive que passar no hospital para deixar os documentos do seguro da minha mãe. A expressão de Rose suavizou-se imediatamente. Como está a Isabelle? Emma forçou um sorriso, embora o peso sobre os seus ombros parecesse pressionar ainda mais com a pergunta. Os médicos dizem que ela está a responder bem ao tratamento. As contas, porém, ela deixou a frase no ar. Não querendo sobrecarregar Rosa com números que a mantinham acordada à noite. A dívida tinha crescido para mais de US$ 200.000, uma montanha que ela escalava um turno duplo de cada vez. Deus providencia, querida, disse Rosa, apertando a mão de Emma. És uma boa filha, o teu pai ficaria orgulhoso. A menção ao pai causou uma dor familiar no peito de Emma. O detetive Michael Rodrigues tinha sido morto no cumprimento do dever há 5 anos, apanhado num fogo cruzado durante uma situação que deu errado. Ele sempre disse a Emma que fazer a coisa certa nem sempre era fácil, mas sempre valia a pena. Ela tentou viver de acordo com essas palavras, mesmo quando a coisa certa significava trabalhar 70 horas por semana e sobreviver com 3 horas de sono. A mesa 6 precisa de água, disse Rosa gentilmente, trazendo Emma de volta ao presente. E a mesa 12 acabou de se sentar. Emma pegou um jarro de água e começou a sua ronda pela paisagem familiar de cabines de vinil vermelho e mesas com bordas cromadas. O restaurante Esses era uma instituição do Brooklyn, um dos últimos restaurantes tradicionais remanescentes num bairro cada vez mais repleto de cafés da moda e restaurantes artesanais. Os clientes habituais adoravam-no pela sua autenticidade. Os batidos verdadeiros, os hambúrgueres que realmente sabiam a carne, a tarte caseira que a irmã de Rose fazia todas as manhãs. A multidão da noite estava a aumentar constantemente. Caminhoneiros a fazer uma refeição rápida antes de voltarem à estrada. Enfermeiras do hospital a 3 quarteirões de distância, ainda vestindo os seus uniformes. Casais de idosos que frequentavam o local há 50 anos. E, ocasionalmente, embora Emma tentasse não pensar muito nisso, pessoas do outro lado da lei. O Brooklyn mudou muito ao longo dos anos, mas algumas coisas permaneceram constantes. O bairro ainda tinha as suas sombras, as suas histórias sussurradas, as suas regras tácitas. Emma aprendeu cedo a manter a cabeça baixa, servir a todos com o mesmo sorriso educado e nunca fazer perguntas sobre os homens em fatos caros que às vezes ocupavam a mesa do canto. Emma, uma vozinha chamou a sua atenção para a mesa 7. 2 crianças de 6 anos, um menino e uma menina, estavam praticamente a saltar nas suas cadeiras. Sofia e Marco, os gêmeos. O rosto de Emma iluminou-se com um calor genuíno quando se aproximou da mesa deles. Bem, se não são os meus clientes favoritos, o que vocês dois estão a fazer aqui nesta noite chuvosa? Sofia, com seus cachos escuros presos por uma fita vermelha, sorriu amplamente. O papai disse que poderíamos comer panquecas no jantar. Podemos pedir com gotas de chocolate, por favor? Eu quero com mirtilo, declarou Marco, sua expressão séria em cômico contraste com seu rostinho. Ele parecia um empresário em miniatura com sua camisa polo. Claro que podem, disse Emma, bagunçando o cabelo de Marco afetuosamente. Ela havia atendido essas crianças pelo menos uma dúzia de vezes nos últimos 6 meses, sempre encantada com suas maneiras educadas e entusiasmo contagiante. Eles nunca vinham com a mãe. Emma soube, por conversas que ouviu, que a mulher tinha falecido há alguns anos. Em vez disso, vinham com o pai ou, às vezes, com um homem de aparência severa que parecia ser algum tipo de assistente. Naquela noite, o pai estava sentado à mesa e Emma sentiu a sua habitual mistura de fascínio e desconforto ao olhar para ele.
Dante Moretti era impossível de não notar, mesmo quando tentava passar despercebido. Vestia uma camisola preta simples e calças de ganga, sem joias chamativas ou demonstrações óbvias de riqueza. Mas havia algo nele que chamava a atenção. Talvez fosse a maneira como se comportava, com a postura perfeita de alguém acostumado à autoridade. Talvez fosse a inteligência aguçada nos seus olhos escuros, constantemente atento a tudo o que acontecia ao seu redor. Ou talvez fosse simplesmente a reputação que o precedia, as histórias sussurradas que circulavam pelas redes clandestinas do Brooklyn. Emma sabia quem ele era. Todos na vizinhança sabiam quem era Dante Moretti, mesmo que fingissem não saber. Ela tinha ouvido as histórias sobre os negócios da família dele, sobre a influência dele, sobre o império construído sobre bases que ela não queria examinar muito de perto. Mas também o tinha visto com os filhos, e essa versão de Dante Moretti era alguém completamente diferente. Gentil, paciente, presente de uma forma que demonstrava amor genuíno. Boa noite, Sr. Moretti, disse Emma profissionalmente, olhando brevemente nos seus olhos. Café, por favor, respondeu ele, com uma voz grave que, de alguma forma, conseguia ser ao mesmo tempo autoritária e educada. Preto, sem açúcar. Enquanto Emma servia o café, reparou na forma como os olhos dele continuavam a examinar o restaurante, sem nunca se fixarem, sempre atentos. Era o comportamento de alguém que tinha aprendido que relaxar podia ser perigoso. Mesmo ali, numa humilde cafetaria com os seus filhos, ele não conseguia baixar totalmente a guarda. Papá, olha isto, disse Sofia, tentando equilibrar uma colher no nariz. Marco imediatamente tentou imitá-la, e as duas crianças caíram na gargalhada quando as colheres caíram na mesa. Por um momento, a expressão séria de Dante suavizou-se, aproximando-se da paz. Ele sorriu para os filhos, um sorriso verdadeiro que transformou todo o seu rosto. Muito impressionante, Príncipe Peça. Mas talvez seja melhor deixar as colheres na mesa antes que percamos um olho. O Sr. Moretti está certo, disse Emma com uma piscadela. Já vi alguns incidentes bastante graves relacionados com colheres na minha vida. É algo muito perigoso. Riram os gêmeos, e Emma sentiu aquele calor familiar no peito. Esses momentos, essas conexões humanas simples, eram o que faziam as longas horas valerem a pena. Não importava quem era o pai deles ou o que ele fazia. Eram apenas crianças que mereciam gentileza e normalidade. Vou começar a fazer as panquecas para vocês, disse Emma, virando-se para a cozinha. Ao se afastar, sentiu os olhos de Dante segui-la brevemente antes de voltar para os filhos. Não era ameaçador ou desconfortável, apenas a mesma atenção cuidadosa que ele dirigia a tudo ao seu redor. A cozinha era um caos controlado, com o próprio S a cuidar da grelha, enquanto dois outros cozinheiros faziam malabarismos com os pedidos. Emma prendeu o pedido dos gêmeos à roda e pegou 3 pratos que estavam prontos para a mesa 11. O ritmo do trabalho era reconfortante em sua previsibilidade. Anotar pedidos, servir comida, reabastecer bebidas, limpar pratos, repetir. Mantinha as suas mãos ocupadas e a sua mente ocupada, deixando pouco espaço para se preocupar com as contas do hospital, o próximo tratamento da sua mãe, ou se algum dia teria uma vida além do trabalho e da exaustão. A mesa 12 precisa da conta. Rosa chamou e Emma acenou com a cabeça, já se movendo. O restaurante estava a encher-se, quase todas as mesas ocupadas. A chuva tinha levado as pessoas para dentro, em busca de calor e comida reconfortante. As janelas embaçaram com a condensação, criando uma atmosfera semelhante a um casulo que fazia o mundo hostil lá fora parecer distante. Emma serviu refeições, reabasteceu xícaras de café e conversou com os clientes habituais. Tudo isso enquanto mantinha um olho na mesa 7. Ela havia aprendido a estar atenta às necessidades dos gêmeos. Sofia gostava de suas panquecas cortadas em pedaços pequenos. Marco preferia o leite numa chávena azul específica. E ambos precisavam de guardanapos extra porque comiam com entusiasmo e desordem. Quando a comida ficou pronta, Emma carregou os pratos com cuidado pela cafetaria lotada. 2 panquecas com gotas de chocolate para a linda senhora, anunciou ela, colocando o prato de Sofia com um floreio. E panquecas de mirtilo para o belo cavalheiro. Obrigado, senhorita Emma. As 2 crianças responderam em coro e Dante acenou com a cabeça em sinal de agradecimento. Posso trazer mais alguma coisa? Perguntou Emma.
Está perfeito, respondeu Dante. Havia algo na sua voz, uma qualidade de gratidão genuína que parecia quase estranha para ele, como se não estivesse acostumado a gentilezas simples. Quando Emma se virou para sair, Sofia estendeu a mão e agarrou a sua. Senhorita Emma, a sua pulseira é tão bonita. A sua mãe deu-lhe. Emma olhou para a pulseira de prata simples no seu pulso. Um presente do pai no seu 16 do aniversário. Na verdade, foi o meu pai que me deu. Foi há muito tempo, mas uso-a todos os dias para me lembrar dele. Onde é que ele está? Perguntou Marco com a inocência direta da infância. Ele está no céu, disse Emma suavemente. Mas acho que ele cuida de mim, certificando-se de que estou bem. A expressão de Sofia ficou séria. A nossa mãe também está no céu. O papá diz que ela é o nosso anjo da guarda. O coração de Emma apertou-se. Ela olhou para Dante e viu algo vulnerável passar pelo rosto dele antes que ele o mascarasse. Tenho a certeza que sim, disse Emma gentilmente. E aposto que ela está muito orgulhosa de vocês dois. Pode ser nossa amiga, menina Emma? Perguntou Sofia de repente. Não temos muitos amigos. O papá diz, é complicado. Antes que Emma pudesse responder, Dante falou baixinho. Sofia, a menina Emma tem trabalho a fazer. Não podemos ocupar todo o tempo dela. Mas os seus olhos encontraram os de Emma e ela viu algo neles. Talvez solidão, talvez arrependimento, talvez simplesmente o reconhecimento de uma pessoa que navega pelas complicações da vida à sua maneira. Já sou vossa amiga, disse Emma, apertando gentilmente a mão de Sofia. E amigos cuidam uns dos outros, certo? Certo. Os gêmeos concordaram entusiasticamente. Enquanto Emma se afastava, sentiu o olhar de Dante nas suas costas novamente, mais pesado desta vez, esperando com algo que ela não conseguia definir. A noite avançava. Emma movia-se pela sua secção com graça eficiente, o seu corpo funcionando no piloto automático. Mesmo com a mente vagando para as tarefas do dia seguinte, ela precisava ligar para o administrador do hospital sobre um plano de pagamento, pegar as receitas da sua mãe, talvez dormir algumas horas antes do seu turno da manhã, começar às 6 horas. Às 20h47, de acordo com o relógio acima do balcão, tudo mudou. A porta da frente se abriu com força suficiente para bater contra a parede. 3 homens entraram, seus rostos parcialmente obscurecidos por golas de casacos levantadas e bonés de beisebol puxados para baixo. A chuva entrou com eles, juntamente com outra coisa. Uma atenção tão densa que parecia sugar o ar da sala. Emma, que estava perto da máquina de café, sentiu o seu instinto disparar com um aviso. Ela cresceu em Brooklyn, filha de um detetive, e herdou a habilidade do pai de perceber o perigo nas mudanças sutis da linguagem corporal e da atmosfera. Esses homens não eram clientes procurando abrigo da chuva. O restaurante ficou em silêncio, exceto pelo chiado da grelha e o zumbido baixo das unidades de refrigeração. As conversas pararam no meio das frases. Até mesmo S, que tinha visto de tudo em 30 anos a gerir este lugar, congelou com a espátula suspensa no ar. Os olhos do homem à frente varreram a sala com um foco predatório antes de pousarem na mesa 7, em Dante Moretti e os seus 2 filhos. O tempo parecia ter abrandado, cada segundo esticando-se como caramelo. Emma viu a linguagem corporal de Dante mudar instantaneamente de pai relaxado para algo completamente diferente. Enrolado, pronto, perigoso. A sua mão moveu-se quase imperceptivelmente, estendendo-se sobre a mesa para tocar nos braços dos filhos. Fiquem atrás de mim, disse ele baixinho, a sua voz carregando um tom de autoridade absoluta que os gêmeos obedeceram imediatamente, sem questionar. Anos de treino, percebeu Emma com um arrepio. Eles tinham sido ensinados o que fazer em situações como esta. O homem à frente deu 3 passos para dentro da lanchonete. A sua mão direita estava dentro do casaco e a voz do pai de Emma ecoou na sua memória. Quando alguém mantém a mão escondida assim, ou está com muito frio ou é muito perigoso. Normalmente é a segunda opção. Moretti, disse o homem, a sua voz ecoando pela lanchonete silenciosa. Você tem algo que pertence ao meu empregador. Estamos aqui para recolher. Dante levantou-se lentamente, posicionando-se entre os homens e os seus filhos. O seu rosto estava completamente calmo, mas Emma podia ver o cálculo nos seus olhos, avaliando saídas, distâncias, possibilidades. Este não é o lugar, disse ele calmamente. Há pessoas inocentes aqui. Crianças? Sim, as suas crianças,
disse outro homem, e havia algo cruel no seu sorriso. Engraçado como isso funciona. O coração de Emma batia forte contra as costelas. Ela olhou ao redor da lanchonete para Rosa, paralisada atrás do balcão, para o casal de idosos na cabine 3, segurando as mãos um do outro, para a jovem mãe com um bebê no canto, lágrimas escorrendo pelo rosto. Todos foram pegos nesse momento, reféns do conflito de outra pessoa. A postura de Dante mudou ligeiramente, e Emma reconheceu isso. Seu pai lhe ensinara sobre indicadores pré-ataque, os preparativos físicos subtis que alguém faz antes de a violência eclodir. Dante estava a preparar-se para defender os seus filhos, mas o ângulo estava completamente errado. Os homens estavam posicionados de forma a que qualquer confronto colocasse os gêmeos diretamente em perigo. A mão do homem que liderava o grupo começou a sair do casaco. Emma não pensou. A voz do seu pai ressoou na sua memória. Às vezes, a coisa certa a fazer não é a coisa inteligente, Mirra, mas continua a ser a coisa certa. Ela deu 3 passos da estação de café até a mesa 7. Seu corpo posicionou-se entre as crianças e a porta, os braços ligeiramente abertos, como se ela pudesse de alguma forma protegê-las com seus 57 quilos. Por favor, disse ela, sua voz notavelmente firme, apesar do terror que corria em suas veias. Há crianças aqui. Qualquer problema que vocês tenham pode ser resolvido em outro lugar. Deixem-nas ir. A expressão do homem à frente vacilou com surpresa, depois com algo parecido com admiração. Senhora não sabe no que se está a meter. Sei que há 2 crianças de 6 anos que não fizeram nada de errado, respondeu Emma. Atrás dela podia sentir Sofia e Marco a tremer. Podia sentir a tensão de Dante como eletricidade no ar. O que quer que precise de acontecer, não precisa de envolvê-los. Emma, afasta-te, disse Dante com a voz tensa e o medo controlado. E ela percebeu com choque que ele estava com medo por ela. Este homem, que provavelmente temia muito poucas coisas, estava com medo pela empregada de mesa que se colocara entre as suas crianças em perigo. Está tudo bem, disse Emma suavemente, sem saber se estava a falar com Dante, com as crianças ou consigo mesma. Os olhos do homem à frente endureceram-se. Última oportunidade, Moretti. O que estamos à procura, ou o resto das suas palavras foram abafadas pela súbita erupção de movimento. Emma sentiu mais do que viu a mudança na dinâmica, a forma como a violência pode explodir da quietude num piscar de olhos. Houve gritos, o barulho de pratos a partir enquanto as pessoas se atiravam para se proteger. Rosa gritava por trás do balcão e depois dor. Ela floresceu no abdômen de Emma como uma flor de fogo, roubando-lhe o fôlego e o equilíbrio no mesmo instante. Ela ouviu Sofia gritar, sentiu mãos fortes a segurar quando as suas pernas cederam. Ouviu a voz de Dante, não mais calma, não mais controlada, gritando algo que ela não conseguia processar. O chão veio ao seu encontro. Ou talvez ela estivesse a cair. As telhas do teto acima da sua cabeça pareciam muito brancas, muito distantes. Havia mais sons, passos a correr, mais gritos, sirenes já a tocar ao longe, porque alguém deve ter chamado enquanto ela não estava a prestar atenção. Emma, fica comigo. O rosto de Dante apareceu acima dela, as suas mãos a pressionarem o seu estômago com uma pressão firme e constante. Havia sangue. Ela podia vê-lo nas mãos dele, escuro e preocupante, e percebeu vagamente que era o seu próprio sangue. Olha para mim. Fica comigo. E as crianças? Ela conseguiu sussurrar. Cada palavra exigia um esforço que ela não tinha certeza de ter. Seguras? Elas estão seguras, disse Dante. E havia algo na voz dele que ela nunca tinha ouvido antes. Uma qualidade crua, como se algo dentro dele estivesse a partir-se. Tu vais ficar bem. A ajuda está a caminho. Apenas fique acordada. Olhe nos meus olhos. Ela tentou focar o rosto dele, mas ele continuava a ficar desfocado nas bordas. Ela podia ouvir Sofia a chorar. Podia ouvir a vozinha de Marco a perguntar se a menina Emma iria para o céu como a mamã, e seu coração se partiu por eles, mesmo enquanto seu corpo esfriava. Por que você fez isso? Perguntou Dante, e Emma percebeu com surpresa que os olhos dele estavam brilhantes com lágrimas não derramadas. Por que farias isso? Era uma boa pergunta. Ela mal conhecia essas crianças. Não conhecia o pai delas, exceto como um cliente que sempre deixava gorjetas generosas e dizia, por favor, e obrigado.
Ela tinha os seus próprios problemas, a sua própria vida com que se preocupar. Não havia nenhuma razão lógica para se colocar na frente do perigo por elas. Exceto que havia. O pai de Emma lhe ensinara que toda a vida era importante. O pai é importante, que as crianças mereciam proteção, que às vezes era preciso ser corajoso mesmo quando se estava lá apavorado. E naquele momento, quando ela viu aqueles dois rostinhos cheios de medo, não houve escolha alguma. São apenas crianças, ela sussurrou. E mesmo aos seus próprios ouvidos, sua voz soou distante. Apenas crianças. Você vai ficar bem, Dante repetiu. Mas ela podia ouvir o medo por trás das palavras dele. A ambulância chegou. Aguente firme. Os paramédicos invadiram seu campo de visão, com rostos profissionais e preocupados. Ela sentiu-se sendo levantada. Sentiu o ar frio da noite enquanto a levavam correndo para a ambulância. A chuva caía no seu rosto e ela pensou distraidamente que era bom, purificador de alguma forma. Dante entrou na ambulância com ela, ainda segurando a sua mão, a sua camisola cara encharcada pela chuva e pelo sangue dela. Atrás dele, através das portas abertas, Emma podia ver Vincent, o homem severo que às vezes acompanhava os gêmeos, a juntar Sofia e Marco, protegendo-os da visão dela na maca. Senhor, é da família? Perguntou um paramédico. Dante. Sim, disse Dante sem hesitar, sem tirar os olhos do rosto de Emma. Ela é da família. O paramédico acenou com a cabeça e começou a trabalhar, ligando monitores, iniciando uma linha Quive, falando em terminologia médica rápida que Emma não conseguia acompanhar. Sentiu pressão no abdômen, sentiu a picada das agulhas, sentiu o seu corpo a ser manipulado enquanto tentavam estabilizá-la. Emma, disse Dante apertando-lhe a mão gentilmente. Consegue ouvir-me? Ela conseguiu acenar levemente com a cabeça. Embora mesmo aquele movimento simples exigisse um esforço imenso, o seu corpo parecia pesado, desconectado, como se pertencesse a outra pessoa. Preciso que lute, disse ele. E havia uma intensidade feroz na sua voz que atravessou a névoa crescente em que ela se encontrava. Preciso que fique aqui. Os meus filhos precisam de si. Preciso que fiques. Estou a tentar, sussurrou ela. Embora não tivesse a certeza do seu sucesso, o frio espalhava-se pelo seu corpo, tornando os seus pensamentos lentos e confusos. Sentia-se a escorregar como água entre as mãos em concha. Fala-me da tua mãe, disse Dante de repente. Disseste que ela está doente. Fala-me dela. Emma pestanejou lentamente, tentando focar o rosto dele. Isabelle, conseguiu dizer. Ela é forte como o meu pai. Ela ensinou-me a sempre ajudar as pessoas, a ser gentil. Aprendeste bem, disse Dante, e a sua voz falhou ligeiramente. És a pessoa mais gentil que já conheci, Emma Rodrigues. Não nos deixes, não os deixes, eles já perderam o suficiente. A ambulância correu pelas ruas de Brooklyn, com as sirenes a tocar. Emma podia sentir cada curva, cada solavanco, enviando ondas de dor pelo seu corpo. Os paramédicos trabalhavam com eficiência urgente, falando com vozes calmas que não combinavam com a velocidade dos seus movimentos. A pressão arterial está a cair, disse um deles. Precisamos de nos mover mais rápido. 3 minutos até ao Brooklyn Methodist, respondeu o motorista. 3 minutos. Emma se perguntou se teria 3 minutos. Ela se perguntou se a mãe ficaria bem sem ela, quem pagaria as contas médicas, se Rosa se lembraria de colocar pedacinhos de chocolate extras nas panquecas dos gêmeos. Pensamentos estúpidos, pensamentos triviais, mas eles flutuavam em sua mente como folhas na água. Emma, abra os olhos, ordenou Dante, e ela percebeu que os havia fechado. Olhe para mim, diga-me qual é a cor favorita de Sofia. Vermelho, sussurrou Emma, agarrando-se à pergunta como se fosse uma tábua de salvação. Ela gosta de fitas vermelhas para o cabelo. E Marco, azul como o céu, como os heróis. Isso mesmo, disse Dante, acariciando as costas da mão dela com o polegar. Eles falam de si, sabe, em casa. A menina Emma está sempre a sorrir. A menina Emma conta as melhores piadas. A menina Emma faz o mundo parecer mais seguro. Há meses que os protege com pequenos gestos. Esta noite foi apenas maior. Emma queria dizer-lhe que aquilo não era proteção. Era apenas ser humana. Mas as palavras não saíam. O frio tinha agora chegado ao seu peito, dificultando a respiração. Os monitores começaram a apitar com mais urgência. Possível hemorragia interna, disse um paramédico.
A nossa equipa precisa de estar pronta quando chegarmos. Estás quase lá, disse Dante com voz agora urgente. Aguenta só mais um pouco. És tão forte, Emma. Mais forte do que qualquer pessoa que eu já conheci. Colocaste-te na frente do perigo por duas crianças que mal conhecias. Isso não é comum. É extraordinário. A ambulância parou bruscamente e, de repente, havia mais pessoas, mais mãos, uma maca sendo retirada do veículo. Emma avistou a entrada do hospital. Luzes brilhantes cortavam a chuva. Dante estava a ser levado. Uma enfermeira disse-lhe que ele não podia entrar na sala de operações, mas a mão dele segurou a dela até o último segundo. Por quê? Ele perguntou novamente com a voz embargada. Por que fizeste isso? Emma olhou para ele, para aquele homem complicado com sangue nas mãos e amor nos olhos, e compreendeu algo fundamental. As pessoas não eram apenas uma coisa. Eram contradições, capazes tanto de escuridão quanto de luz, violência e ternura. Ela tinha visto como ele olhava para os filhos, o amor desesperado de um pai tentando proteger o que mais importava num mundo perigoso. Porque ela sussurrou usando as últimas forças para falar claramente. Alguém tinha que ser o anjo deles. Então a porta da sala de cirurgia se abriu e ela foi puxada para a luz, o barulho e as vozes urgentes. A última coisa que ela ouviu antes de o mundo escurecer foi Dante Moretti, o temido chefe do crime organizado, gritando o nome dela como uma oração. Fora da sala de cirurgia, Dante afundou-se numa cadeira de plástico, as mãos ainda a tremer, ainda manchadas com o sangue de Emma. Vincent apareceu ao lado dele com Sofia e Marco. Os rostos das duas crianças estavam cheios de lágrimas. Papai, a senhora Emma vai morrer? Sofia perguntou, a voz trêmula. Dante puxou as duas crianças para perto, segurando-as com uma ferocidade nascida do terror da noite. Não sei, princesa, disse ele honestamente, porque nunca mentira para os filhos sobre coisas importantes. Mas ela está a lutar, e nós vamos lutar com ela, está bem? Vamos rezar, ter esperança e fazer tudo o que pudermos. Ela nos salvou, disse Marco, seu rostinho sério ainda mais solene do que o normal. Como uma super-heroína. Sim, concordou Dante com a voz embargada pela emoção que raramente deixava transparecer. Como uma super-heroína, como um anjo, ele recostou-se com um braço em volta de cada criança e ficou a olhar para as portas da sala de cirurgia. Pela primeira vez em 15 anos, desde antes da morte da sua esposa, desde antes de construir o seu império com base no medo e no controlo, Dante Moretti sentiu-se verdadeiramente impotente. Todo o seu poder, toda a sua influência, todo o seu dinheiro, nada disso podia ajudar a mulher que lutava pela vida atrás daquelas portas. A mulher que tinha dado tudo para proteger duas crianças que não tinha obrigação de salvar. A mulher que tinha olhado para os seus filhos e visto o que ele via. Inocência pela qual valia a pena morrer. No bolso, o seu telemóvel vibrou com mensagens da sua organização, exigindo saber o que tinha acontecido, perguntando sobre retaliação. Questionando o seu próximo passo, Dante ignorou todas elas. O seu próximo passo era sentar-se naquela cadeira desconfortável, abraçar os seus filhos e esperar para ver se uma empregada de mesa altruísta, chamada Emma Rodrigues, sobreviveria à noite. Lá fora, a chuva de novembro continuava a cair sobre Brooklyn, lavando as ruas, mas incapaz de lavar a consciência de que tudo tinha mudado. Que algures no caos e na violência deste mundo, ainda havia pessoas capazes de uma abnegação extraordinária, que anjos caminhavam entre elas, usando tênis e aventais de empregadas de mesa, servindo panquecas e protegendo crianças com nada além dos seus próprios corpos frágeis e imensa coragem. E Dante Moretti, que se considerava além da redenção, viu-se a esperar desesperadamente que este anjo em particular sobrevivesse para ver mais uma manhã. As luzes fluorescentes da UTI do Brooklyn Methodist Hospital zumbiam com uma constância estéril que Dante Moretti passou a desprezar nas últimas 18 horas. Ele estava sentado numa cadeira de vinil desconfortável do lado de fora da unidade de terapia intensiva, sua blusa cara substituída por uma camiseta cinza simples que Vincent lhe trouxe, embora vestígios de sangue ainda manchassem suas mãos, não importando quantas vezes ele as esfregasse na pia do banheiro. Sofia e Marco dormiam inquietos no sofá da sala de espera, os seus pequenos corpos enrolados juntos sob o casaco de Vincent. Eram 3h47 da manhã
de acordo com o relógio de parede que Dante observava passar cada segundo agonizante, desde que Emma Rodrigues fora levada para a cirurgia. 4 horas de cirurgia, 2 horas de recuperação, 12 horas de monitorização crítica. O médico falou com cautela sobre um trauma significativo, hemorragia interna maciça e estado crítico. Conseguiram estancar a hemorragia e reparar os danos, mas o corpo de Emma entrou em choque devido à perda de sangue. Ela estava viva, mas por pouco, respirando com a ajuda de máquinas, seus sinais vitais monitorados por tecnologia que apitava e zumbia em um ritmo interminável. Você deveria ir para casa, chefe, disse Vincent baixinho, aparecendo com 2 xícaras de café horrível de hospital. Ele era o braço direito de Dante há 15 anos e sabia melhor do que ninguém como essa vigília era incomum. As crianças precisam descansar. Você precisa descansar. Eu posso ficar. Ligo-lhe se alguma coisa mudar. Dante aceitou o café, mas não o bebeu. Não vou embora. Vincent sentou-se na cadeira ao lado dele, o rosto marcado pelo tempo pensativo. Posso perguntar-lhe uma coisa? E não quero desrespeitar, mas por quê? Por que ainda estamos aqui? Ela não é da família. Não faz parte da organização. É uma empregada de mesa que fez uma escolha. Uma escolha corajosa. Sim, mas e então? Dante interrompeu com voz baixa e tensa. Mas ela não importa. Mas eu devo simplesmente ir embora porque ela não é ninguém importante. Não é isso que estou a dizer. Vincent respondeu com cuidado. Estou a dizer que tens responsabilidades. A organização está a fazer perguntas. O incidente da noite passada, ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. As pessoas estão a questionar-se por que a equipa Castiano se sentiu ousada o suficiente para agir. Estão a questionar o teu julgamento, a tua força. Dante cerrou os dentes. A família Castellano vinha ultrapassando limites há meses, testando os seus territórios, a sua paciência. A noite anterior tinha sido a ação mais ousada deles até então, invadindo um local público, colocando os civis em risco. Era uma mensagem, um desafio. Em circunstâncias normais, Dante já estaria a planear a sua resposta, demonstrando por que tal desrespeito tinha consequências. Mas toda vez que pensava em ir embora, via o rosto de Emma quando ela desmaiou. Ouvia a sua pergunta sussurrada. As crianças estão bem? O meu julgamento está bem, disse Dante finalmente. Assim como a minha força. Qualquer um que questione qualquer uma das duas coisas pode falar diretamente comigo. Eles estão com medo, chefe, disse Vincent, sem rodeios. Estás aqui há 18 horas. Não fizeste uma única chamada sobre negócios. Estás sentado num hospital por uma mulher que mal conheces. Isso não é típico de ti. Isso deixa as pessoas nervosas. Ótimo, respondeu Dante. Pessoas nervosas são pessoas cuidadosas. Vincent suspirou, mas não insistiu. Após 23 anos nesta vida, ele sabia quando as discussões eram inúteis. Em vez disso, pegou no telemóvel e percorreu as mensagens. A polícia quer entrevistar-te e as crianças. Procedimento padrão para testemunhas. Nada de polícia. Ainda não. A voz de Dante era firme. Os gêmeos já passaram por bastante. Quando estiver pronto para prestar depoimento, ligarei para o detetive Morrison. Ele me deve um favor. Fazia parte da vida, o equilíbrio cuidadoso entre cooperação e autopreservação, parecer prestativo sem revelar nada útil. Dante vinha navegando nessas águas desde os 20 anos, quando seu pai morreu e lhe deixou um império construído sobre lealdade, medo e relacionamentos muito cuidadosos com as pessoas certas. Pedi a alguém para investigar, disse Vincent, tirando um pequeno caderno. Emma Rodrigues, 28 anos, cresceu em Brooklyn, na área de Bensonhurst. O pai era o detetive Michael Rodrigues, da polícia de Nova York, morto no cumprimento do dever há 5 anos, durante uma situação em Red Hook. A atenção de Dante aguçou-se. Morto como? Lugar errado, hora errada. Houve um confronto. Houve troca de tiros. Ele foi atingido ao tentar proteger os transeuntes. Vincent olhou para Dante de forma significativa. Ele colocou-se à frente dos civis, tal como a sua filha. Um arrepio percorreu o peito de Dante. Tal pai, tal filha, ambos dispostos a sacrificar-se por estranhos. Vincent continuou a ler. A mãe é Isabelle Rodrigues, 56 anos, atualmente em tratamento para um cancro da mama em estágio 3, no mesmo hospital.
As despesas médicas totalizam mais de 200 mil dólares. Emma trabalha em turnos duplos na lanchonete, além de fazer trabalhos de catering nos fins de semana para tentar cobrir os custos. Sem antecedentes criminais, nem mesmo uma multa de estacionamento. Formou-se no ensino médio com honras, mas não teve condições de pagar a faculdade. Recusou ofertas de bolsas de estudo para ficar em casa e cuidar da mãe depois que o pai morreu. Ela desistiu do seu futuro, disse Dante baixinho, para cuidar da família. Parece que sim. Ao que tudo indica, ela é exatamente o que parece ser. Uma boa pessoa que trabalha duro e tenta ajudar a mãe. Vincent fechou o caderno. O que torna isso ainda mais estranho, chefe? Ela não tinha motivo para se envolver ontem à noite. Nenhuma ligação com você ou com as crianças além de servir panquecas algumas vezes. Ela poderia ter ficado atrás do balcão. Poderia ter fugido pelos fundos. Em vez disso, ela se colocou na frente de 3 homens armados. Não, Dante interrompeu bruscamente, olhando para os seus filhos adormecidos. Não na frente deles. Vincent acenou com a cabeça em sinal de desculpa. O que quero dizer é que pessoas assim não existem no nosso mundo. As pessoas não arriscam tudo por estranhos. Há sempre um motivo, sempre algo que elas querem. Talvez ela seja diferente, disse Dante. Talvez ela seja exatamente o que parece ser. Alguém que vê crianças em perigo e reage por puro instinto. E isso não te preocupa? Perguntou Vincent. Esse nível de bondade, no nosso mundo, esse tipo de pessoa ou se corrompe ou é destruída. Ela já foi destruída, disse Dante com a voz áspera. Ela está lá dentro a lutar pela vida por minha causa. Porque as minhas decisões, a minha vida, os meus inimigos a colocaram nessa posição. Vincent ficou em silêncio por um momento. Chefe, você não puxou o gatilho. Você não pediu para ela se colocar na frente, mas eu sou a razão pela qual eles estavam lá. Dante interrompeu. As minhas escolhas criaram essa situação. Ela é uma pessoa inocente apanhada no fogo cruzado de uma vida que nunca escolheu. Ele esfregou o rosto cansado, tal como a minha esposa, tal como todos que se aproximam de mim eventualmente. A menção à falecida esposa de Dante, Lucia, pairou no ar entre eles. Ela morreu há 3 anos, não por violência, mas por uma condição médica que ficou sem diagnóstico por muito tempo. Quando a descobriram, já era tarde demais. Dante tinha investido todos os seus recursos no problema. Os melhores médicos que o dinheiro podia comprar, tratamentos experimentais, tudo. Nada funcionou. Ele foi forçado a assistir impotente enquanto a mulher que amava se ia, deixando-o sozinho com 2 filhos de 3 anos e um coração que se endurecera, tornando-se frio e impenetrável. Ou assim ele pensava. Uma enfermeira saiu da UTI e Dante levantou-se imediatamente. Como ela está? A enfermeira, uma mulher de rosto gentil na casa dos 50 anos, conseguiu esboçar um pequeno sorriso. Ela está estável, ainda crítica, mas os sinais vitais estão a melhorar ligeiramente. As próximas 48 horas serão cruciais. Posso vê-la? Dante perguntou. Apenas familiares, infelizmente. Política do hospital. Eu sou ela. Dante hesitou, sem saber que mentira contar, mas Vincent interveio suavemente. Ele é o noivo dela. Vincent disse que eles iriam ficar noivos no mês que vem. Por favor, ele passou a noite toda aqui. A expressão da enfermeira suavizou-se com simpatia. Só por alguns minutos, e por favor, não mexa nos equipamentos nem tente acordá-la. O corpo dela precisa de descanso para se recuperar. Dante assentiu e seguiu a enfermeira através das portas automáticas para a UTI. A unidade estava mal iluminada, com 6 camas separadas por cortinas. Os sons dos equipamentos médicos criavam uma sinfonia de bipes, chiados e respiração mecânica. Na terceira cama, parcialmente escondida por uma cortina azul, estava Emma Rodrigues. Dante ficou sem fôlego. Ela parecia incrivelmente pequena na cama do hospital. Seu cabelo escuro espalhava-se pelo travesseiro branco. Sua pele pálida contrastava com os vários tubos e fios conectados ao seu corpo. Um ventilador ajudava-a a respirar com precisão rítmica. Tubos intravenosos saíam de ambos os braços. Monitores exibiam sua frequência cardíaca, pressão arterial e níveis de oxigênio em números brilhantes que significavam a diferença entre a vida e a morte. Ela é uma lutadora, disse a enfermeira suavemente, ajustando uma das bolsas intravenosas. Tivemos vários momentos durante a cirurgia em que pensamos que a tínhamos perdido,
Mas ela continuou a lutar. Seja o que for que ela tenha para viver, é isso que a mantém aqui. A mãe dela, Dante, pensava em Isabelle Rodrigues, que esperava noutra parte do mesmo hospital que a filha acordasse, sem saber ainda que Emma tinha sido ferida. Vincent conseguiu manter a notícia em segredo, mas não podiam escondê-la para sempre. Ela consegue ouvir-me? Perguntou Dante, puxando uma cadeira para perto da cama. Não sabemos ao certo, admitiu a enfermeira. Alguns pacientes relatam lembrar-se de conversas de quando estavam inconscientes. Outros não se lembram de nada, mas eu sempre encorajo a família a falar com eles. Não faz mal e pode ajudar. Ela deixou-os a sós e Dante sentou-se na cadeira sem saber o que dizer ou fazer. Ele já tinha estado em hospitais antes, quando o seu pai morreu, quando Lucia adoeceu, quando Marco partiu o braço ao cair do parque infantil. Mas isto parecia diferente. Era alguém que tinha salvado a vida dos seus filhos. E ele nem a conhecia realmente. Emma, disse ele finalmente, com voz incerta. Não sei se consegue ouvir-me. A enfermeira diz que talvez consiga. Não sou bom nisto de falar. Quer dizer, a Lucia costumava dizer que eu era emocionalmente constipado. Ele sorriu ligeiramente ao recordar-se disso. Ela tinha razão. Estendeu a mão com cuidado, evitando as linhas intravenosas, e pegou na mão de Emma. Estava fria ao toque, pequena e delicada na sua palma maior. A Sofia e o Marco estão lá fora a dormir. Eles queriam ficar, queriam ver-te, mas as enfermeiras não os deixam entrar na UCI. Eles têm perguntado por ti constantemente. Quando é que a menina Emma vai acordar? Podemos levar-lhe flores? Ela ainda vai ser nossa amiga? A sua voz ficou áspera. Eles já perderam a mãe. Eu não posso. Eles não podem perder-te também. Os monitores emitiam um bip constante, sem oferecer nenhuma resposta. Pedi a alguém para investigar o teu passado, continuou Dante. Sei sobre o teu pai, sobre a tua mãe, sobre as contas que estás a tentar pagar. Sei que desististe de tudo para cuidar da tua família. Ele fez uma pausa, lutando contra as emoções que normalmente mantinha escondidas. És notável, Emma Rodrigues. Num mundo cheio de pessoas que cuidam de si mesmas, tu cuidas de todos os outros, até mesmo de estranhos, até mesmo de um homem como eu e os seus filhos. Ele recostou-se, ainda segurando a mão dela, e deixou o silêncio se estender entre eles. A UTI fervilhava de atividade, mesmo nas primeiras horas da manhã. Enfermeiras verificavam os pacientes, médicos revisavam prontuários, máquinas sustentavam vidas através da tecnologia e da medicina. A minha esposa teria gostado de ti, disse Dante, finalmente. Lúcia também era assim. Gentil, altruísta. Ela via o melhor em todos, até em mim. Ele riu amargamente, especialmente em mim. Ela casou-se comigo sabendo exatamente como era a minha vida, o que a minha família fazia. Ela achava que poderia salvar-me, redimir-me de alguma forma, tornar-me alguém melhor. Ele olhou para o rosto tranquilo de Emma. Por um tempo, ela conseguiu. Quando ela estava viva, tentei ser digno dela. Tentei ser o homem que ela acreditava que eu poderia ser. Depois que ela morreu, ele parou de falar. As memórias eram dolorosas demais. Depois que ela morreu, voltei a ser o que sempre fui destinado a ser. Frio, calculista, eficaz. O ventilador chiava ritmicamente, respirando por Emma, mantendo-a viva. Mas ontem à noite, vendo você se colocar na frente dos meus filhos sem hesitar, sem pensar em si mesmo, a voz de Dante quebrou um pouco. Você me lembrou que a bondade ainda existe. Que algumas pessoas ainda agem por motivos puros, sem esperar nada em troca. E agora estás aqui a lutar pela tua vida porque protegeste o que eu deveria ter sido capaz de proteger. Ele inclinou-se para a frente, os cotovelos nos joelhos, o rosto na mão livre. Pela primeira vez desde que Lucia morreu, Dante Moretti permitiu-se sentir todo o peso das suas escolhas, da sua vida, dos seus fracassos. Ele construíra um império, inspirava respeito e medo, sustentava sua família por meios legítimos e outros, mas não fora capaz de protegê-los numa lanchonete numa noite chuvosa de novembro. Uma garçonete fizera o que ele não conseguiu. Vou consertar isso, disse ele em voz baixa, mas firme. As contas médicas da sua mãe, eu cuidarei delas, todas elas, e vou garantir que as pessoas responsáveis por isso enfrentem as consequências. Não vingança, não violência, mas justiça. Justiça verdadeira. Vocês merecem isso.
A porta se abriu e Vincent apareceu, gesticulando com urgência. Dante levantou-se relutante, ainda segurando a mão de Emma. Tenho que ir, mas voltarei. As crianças voltarão. Não vamos deixar vocês sozinhos nessa luta. Ele apertou a mão dela gentilmente e virou-se para sair, mas, ao chegar à porta, olhou para trás mais uma vez. Obrigado, disse ele com a voz pouco acima de um sussurro. Obrigado por ver os meus filhos como dignos de serem salvos. Obrigado por ser o anjo deles quando mais precisavam. Fora da UTI, Vincent parecia preocupado. Temos um problema. A senhora Rodrigues, mãe de Emma, está a perguntar pela filha. As enfermeiras disseram-lhe que Emma costuma visitá-la todas as manhãs antes do turno. Ela está a ficar agitada, fazendo perguntas. Dante cerrou os dentes. Onde ela está? Na ala de oncologia do quarto andar. Leve-me até lá. Eles atravessaram os corredores do hospital, passando por outros visitantes matinais e por funcionários exaustos do turno da noite que se preparavam para ir para casa. O quarto andar era mais silencioso, mais moderado. Os centros de tratamento de cancro tinham uma energia diferente das salas de emergência ou das UTIs. Menos frenética, mais resignada, uma batalha longa e lenta em vez de uma crise repentina. Vincent levou-o até ao quarto 412, onde uma mulher estava sentada na cama, com os cabelos grisalhos envoltos num lenço colorido. Isabelle Rodrigues tinha a mesma estrutura óssea da filha, o mesmo queixo determinado, mesmo enfraquecida pela doença e pelo tratamento. Ela irradiava uma força que lembrava Dante de Emma, inconsciente 3 andares abaixo. Senhora Rodrigues, disse Dante, entrando no quarto. Meu nome é Dante Moretti. Sou amigo da Emma. Os olhos perspicazes de Isabelle avaliaram-no rapidamente, observando o seu relógio caro, a sua postura e a forma como Vincent ficava de guarda à porta. Não é amigo, disse ela sem rodeios. Os amigos não têm guarda-costas. Quem é realmente? E onde está a minha filha? Dante apreciou a sua franqueza. Isso tornou o que ele tinha para dizer um pouco mais fácil. Puxou uma cadeira para perto da cama dela e sentou-se. A Emma foi ferida ontem à noite. Ela está lá embaixo, na UCI. Está estável, mas é grave. A cor desapareceu do rosto de Isabelle. Como? O que aconteceu? Houve um incidente no restaurante onde ela trabalha. A Emma protegeu 2 crianças de um perigo. Ficou ferida no processo. Dante manteve a voz firme. Factual. Ela está em estado crítico, mas a lutar. Os médicos dizem que as próximas 48 horas são cruciais. As mãos de Isabelle agarraram o lençol com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela protegeu crianças. Ela repetiu e algo que parecia orgulho misturado com tristeza cruzou o seu rosto. Claro que sim, é assim que ela é, tal como o pai dela. Ela olhou para Dante com uma intensidade repentinamente penetrante. Eram as suas crianças? Dante não viu sentido em mentir. Sim, então você é a razão pela qual a minha filha está a morrer. As palavras tiveram um impacto maior do que Dante esperava. Sim, disse ele simplesmente. Eu sou. Isabelle olhou para ele por um longo momento. A maioria dos homens inventaria desculpas. Desviaria a culpa. Você não está a fazer isso. Não há desculpas, respondeu Dante. A minha vida, as minhas decisões, os meus inimigos criaram a situação. Emma fez uma escolha corajosa e altruísta. Mas ela não teria precisado de a fazer se não fosse por mim. Que tipo de homem és tu? Isabelle perguntou baixinho. Que as pessoas vão atrás de ti e dos teus filhos. Um homem complicado, disse Dante. Um homem que tenta ser melhor do que era, mas ainda carrega o peso de quem ele foi. Isabelle fechou os olhos brevemente, e quando os abriu, eles estavam brilhantes com lágrimas não derramadas. Quero vê-la. Vou providenciar isso, prometeu Dante. A UTI tem políticas rígidas de visitas, mas vou garantir que você possa vê-la. Por que você faria isso? Perguntou Isabelle. Por que você se importa com o que acontece com Emma? É culpa? Obrigação? Dante considerou a pergunta cuidadosamente. Ambas as coisas, ele admitiu. Mas também outra coisa. A sua filha olhou para 2 crianças que mal conhecia e decidiu que valia a pena morrer por elas. Esse tipo de altruísmo é raro, é precioso. Quero garantir que ela sobreviva para que possa continuar a ser esse tipo de pessoa num mundo que precisa desesperadamente de mais pessoas assim. Isabelle estudou o rosto dele por um longo momento. Estás apaixonado por ela? Não, disse Dante imediatamente,
Mas mesmo enquanto falava, sentiu-se inseguro. O amor era o que ele tinha sentido por Lucia. Anos a construir uma vida juntos, com sonhos partilhados e intimidades diárias. O que sentia por Emma era algo diferente, algo que não conseguia definir. Admiração, certamente gratidão, sem dúvida, mas também algo mais profundo. Algo que se enraizou no seu peito quando ela sussurrou: são apenas crianças. Enquanto a sua vida se esvaía no chão do restaurante. Ainda não, disse Isabelle, vendo algo na sua expressão que o próprio Dante não compreendia totalmente. Mas vais estar. Eu consigo ver isso. A minha filha tem esse efeito nas pessoas. Ela faz-te querer ser melhor do que és. Antes que Dante pudesse responder, o seu telemóvel vibrou. O nome de Sofia ela apareceu no ecrã. Ele atendeu imediatamente. O que se passa, papá? A voz de Sofia estava embargada pelas lágrimas. Uma enfermeira veio acordar-nos. Ela diz que a menina Emma está a acordar. Ela está a perguntar por alguém. Dante levantou-se instantaneamente. Vou já para aí. Fica com o Vincent. Ele desligou e olhou para Isabelle. A Emma está a acordar. Preciso de ir. Ajuda-a, disse Isabelle com urgência. Aconteça o que acontecer, seja o que for que ela precise. Ajuda-a. Promete-me. Prometo, disse Dante, e falava com toda a sinceridade. Ele correu pelos corredores do hospital com um abandono totalmente diferente do seu comportamento controlado habitual. Vincent mal conseguia acompanhá-lo, chamando-o para não chamar atenção, para manter o protocolo, mas Dante não se importava. Emma estava a acordar. Ela estava a lutar para voltar. As portas da UTI já estavam a abrir quando ele se aproximou. A mesma enfermeira gentil estava à espera. Ela está consciente, mas desorientada. Ela fica a perguntar se as crianças estão bem. Achei que você poderia ajudar a acalmá-la. Dante entrou na unidade e foi direto para a cama de Emma. Os seus olhos estavam abertos, sem foco, mas abertos, e ela tentava falar com o tubo de respiração. Um médico já se preparava para removê-lo, explicando que os seus níveis de oxigênio estavam bons, que ela já podia respirar sozinha. O processo levou vários minutos. Emma tossiu e ofegou quando o tubo foi removido, o seu corpo lembrando-se de como respirar sem assistência mecânica. Dante ficou ao lado da cama, com o coração batendo forte, esperando. Finalmente, os olhos de Emma encontraram o seu rosto. O reconhecimento passou rapidamente por suas feições, seguido por confusão e em seguida clareza. Os seus lábios se moveram e quando o som emergiu, era áspero e fraco, mas inconfundível. As crianças estão bem. Dante sentiu algo se quebrar e se reconstruir dentro do seu peito simultaneamente. Depois de tudo o que ela tinha passado, cirurgia, trauma, 18 horas inconsciente, a sua primeira preocupação ainda era com Sofia e Marco. Eles estão bem, disse ele, com a voz cheia de emoção. Ele não tentou esconder. Eles estão lá fora, à espera para ver-te. Estiveram muito preocupados. Os olhos de Emma fecharam-se de alívio, lágrimas escorrendo pelas suas bochechas pálidas. Ótimo, sussurrou ela. Isso é ótimo. Como se sente? Perguntou o médico, verificando os monitores. Alguma dor? Tudo dói, admitiu Emma com a voz quase inaudível. Mas estou bem viva, confirmou o médico com um sorriso. A senhora teve uma sorte incrível, Sr. Rodrigues. A lesão foi grave, mas a senhora é jovem e forte. Com os cuidados adequados e repouso, deverá recuperar totalmente. O olhar de Emma voltou-se para Dante. Você está aqui. Estou aqui desde que a trouxeram, disse Dante. Não ia embora até saber que você ficaria bem. Os seus filhos estão bem, completamente ilesos, graças a você. Dante puxou a cadeira para perto e sentou-se, ficando ao nível dos olhos dela. Emma, o que você fez? Não há palavras. Você salvou as vidas deles. Qualquer pessoa teria feito isso, começou Emma. Mas Dante abanou a cabeça. Não, não teriam. A maioria das pessoas teria fugido, teria se protegido. Tu avançaste quando todos os outros recuaram. Colocaste duas crianças que mal conheces à frente da tua própria segurança. Isso não é normal. É extraordinário. Emma parecia envergonhada com o elogio. Eu não pensei, apenas agi. É isso que torna ainda mais notável, disse Dante. Foi puro instinto, pura bondade. Uma enfermeira interrompeu gentilmente. Desculpe, mas a Sra. Rodrigues precisa de repouso. A excitação de acordar elevou a pressão arterial dela.
Precisamos mantê-la calma. Os meus filhos podem vê-la? Perguntou Dante. Só por um momento. Eles estão apavorados. A enfermeira hesitou, depois acenou com a cabeça. 2 minutos, não mais. Dante foi buscar Sofia e Marco, que estavam ansiosos com Vincent do lado de fora das portas da UTI. Os rostos das duas crianças estavam manchados de lágrimas, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela está acordada, disse Dante, agachando-se ao nível deles. Mas está muito fraca e precisa de descansar. Podem vê-la por apenas 1 minuto para dizer olá, mas depois temos de deixá-la dormir, entendem? As duas crianças acenaram com a cabeça solenemente. Dante levou-os para a UTI. Vincent seguiu a uma distância respeitosa. Quando Emma viu os gêmeos, o seu rosto cansado iluminou-se com um sorriso genuíno. Olá, disse ela suavemente. Venham cá. Sofia e Marco aproximaram-se da cama com cuidado, como se Emma pudesse quebrar. Sofia estendeu a mão e tocou gentilmente a mão de Emma. Tu salvaste-nos, disse Sofia, com a voz trêmula. Os homens maus iam fazer-nos mal, mas tu impediste-os. És a nossa heroína, acrescentou Marco com o seu rostinho sério mais sério do que nunca. Como o papá diz, és o nosso anjo. Os olhos de Emma encheram-se de lágrimas novamente. Estou feliz por vocês dois estarem bem. É tudo o que importa. Vais morrer? Perguntou Sofia com a franqueza infantil, como a mamã fazia. Não, querida, disse Emma, embora o esforço de falar a estivesse claramente a cansar. Vou ficar bem. Só preciso descansar um pouco e depois estarei como nova. Promete? Perguntou Marco. Prometo, disse Emma. E mesmo que ela não pudesse saber se isso era verdade, a convicção em sua voz fez até Dante acreditar nela. Senhorita Emma, disse Sofia, tirando algo do bolso. Fiz isto para si na cafetaria do hospital. Eles tinham papel e lápis de cera. Ela mostrou um desenho de bonecos palitos, 2 pequenos e um maior com asas de anjo. É você a proteger-nos. Emma pegou no desenho com cuidado, segurando-o como se fosse feito de ouro. É lindo, Sofia. Obrigada. Vou guardá-lo para sempre. A enfermeira bateu no relógio e Dante acenou com a cabeça. Precisamos deixar a Emma descansar agora, mas voltaremos em breve, está bem? As duas crianças se inclinaram cuidadosamente, dando a Emma o mais gentil dos abraços antes de Dante guiá-las de volta para fora. Vincent levou-as para tomar o pequeno almoço, deixando Dante sozinho com Emma mais uma vez. A tua mãe está lá em cima, disse Dante baixinho. Ela sabe o que aconteceu. Ela quer ver-te, mãe. A expressão de Emma desmoronou. Ela deve estar tão preocupada. E as contas? Preciso voltar ao trabalho. A lanchonete está bem, Dante interrompeu gentilmente. E as contas da sua mãe também. Estou a cuidar de tudo. Não, disse Emma com surpreendente firmeza. Não quero caridade. Não quero... Não é caridade, disse Dante. É gratidão. É o mínimo que posso fazer depois do que você fez pela minha família. Por favor, Emma, deixa-me ajudar. Emma parecia querer discutir, mas o cansaço estava a dominá-la. Os seus olhos continuavam a tentar fechar-se, apesar dos seus esforços para permanecer acordada. Descansa, disse Dante suavemente. Vamos resolver tudo mais tarde. Por agora, concentra-te apenas em melhorar, Dante, sussurrou Emma, com a voz a enfraquecer. Os homens vão voltar. A tua vida é perigosa. Eu sei, admitiu Dante, mas esse é o meu fardo, não o teu. As crianças. Os olhos de Emma estavam a fechar-se agora, o sono a dominá-la apesar da sua resistência. Serão protegidas. Dante prometeu sempre. Dou-te a minha palavra. A respiração de Emma aprofundou-se no sono, a sua mão relaxando na dele. Dante ficou ali sentado por mais um momento, olhando para esta mulher notável que tinha virado o seu mundo de cabeça para baixo no espaço de uma única noite. Isabelle Rodrigues estava certa. Emma fazia você querer ser melhor do que era. E Dante estava começando a perceber que queria muito ser melhor. Não apenas por seus filhos, embora eles fossem motivo suficiente, mas também pela mulher deitada naquela cama de hospital, lutando para voltar à vida com a mesma coragem que demonstrou ao enfrentar o perigo. Ele finalmente se levantou, deu um beijo gentil na testa de Emma e saiu da UTI. Vincent estava à espera com os gêmeos, que tinham comprado panquecas na cafetaria, com gotas de chocolate e mirtilo, tal como tinham pedido no restaurante antes de tudo dar errado. E agora, chefe? Perguntou Vincent baixinho.
Dante olhou para os seus filhos, depois voltou a olhar para as portas da UTI, onde Emma dormia. Pela primeira vez em anos, ele não tinha a menor ideia do que viria a seguir. A sua vida cuidadosamente controlada tinha sido destruída por uma empregada de mesa altruísta e pela sua coragem impossível. Agora, disse Dante lentamente, vamos descobrir como merecer a segunda oportunidade que ela nos deu. Sofia puxou-lhe a mão. Papá, a menina Emma pode vir viver conosco quando melhorar, para não ter de trabalhar mais tanto? Era uma pergunta inocente de uma criança de 6 anos que acabara de conhecer a sua heroína. Mas, ao olhar para o rosto esperançoso da filha, Dante percebeu que, afinal, não era uma ideia tão estranha assim. Emma Rodrigues entrara nas suas vidas como um anjo aparecendo em meio ao caos. E talvez, apenas talvez, ela estivesse destinada a ficar. 3 semanas se passaram desde aquela noite chuvosa de novembro na lanchonete. E Emma Rodrigues estava a aprender a andar novamente. Só mais alguns passos, encorajou Maria, sua fisioterapeuta, enquanto Emma agarrava as barras paralelas com determinação, os nós dos dedos brancos. Está a ir muito bem, o seu progresso tem sido notável. Emma forçou as pernas para a frente a cada passo, sentindo ecos de dor pelo corpo em recuperação. A lesão tinha causado danos significativos e o processo de recuperação era lento e frustrante. Mas ela nunca foi do tipo que desiste facilmente. Por hoje é tudo, disse Maria com um sorriso de aprovação. Aumentou a sua distância em 20% esta semana. A este ritmo, estará a correr maratonas na primavera. Eu contentar-me-ia em caminhar até a casa de banho, sem sentir que escalei o Everest, respondeu Emma, conseguindo um sorriso cansado enquanto se acomodava na cadeira de rodas, que se tinha tornado a sua realidade temporária. Enquanto Maria a levava de volta para o quarto do hospital, Emma avistou duas pequenas figuras familiares a correr pelo corredor. Vincent seguia-os a um ritmo mais moderado. Menina Emma, gritou Sofia, com a sua fita vermelha a balançar enquanto corria. Trouxemos-lhe uma coisa, disse Marco, segurando um recipiente de plástico. Biscoitos de chocolate. Os verdadeiros, não os do hospital. O coração de Emma encheu-se ao vê-los. Durante 3 semanas, os gêmeos a visitaram quase todos os dias, trazendo desenhos, histórias sobre o seu dia e uma alegria contagiante que tornava o quarto do hospital menos estéril. O pai deles também vinha, embora normalmente ficasse parado na porta, parecendo desconfortável, como se não soubesse muito bem qual deveria ser o seu papel. Estão lindos, disse Emma, enquanto as crianças se aglomeravam à volta da sua cadeira de rodas. Ajudaram a fazê-los? A Rosa fez, explicou Sofia. Do restaurante, o papá levou-nos para visitar, e todos perguntaram por si. Rosa chorou e pediu para lhe dizer que está a rezar por si. A menção ao restaurante causou uma pontada no peito de Emma. Ela estava lá há 5 anos, tinha construído relações com os clientes habituais, tinha encontrado uma espécie de família no caos das corridas do jantar e das multidões do pequeno almoço matinal. Agora, por causa de uma noite, tudo tinha mudado. Onde está o teu pai? Perguntou Emma, notando que Dante não estava com eles. Ao telefone, Marco disse com um revirar de olhos dramático que parecia estranhamente adulto no seu rosto de 6 anos. Sempre ao telefone, Sam. Vincent diz, o papá trabalha demais. Vincent limpou a garganta diplomaticamente. O Sr. Moretti lida com muitos assuntos importantes. Emma sorriu para a formulação cuidadosa. Ela havia aprendido nas últimas semanas que Vincent era um mestre em dizer muito sem revelar muito. Ele tinha sido gentil com ela, sempre respeitoso, mas mantinha uma distância profissional que lembrava a Emma exatamente quem eram essas pessoas. Dante apareceu momentos depois, com o telemóvel na mão, com uma expressão preocupada. Quando viu Emma, porém, algo suavizou-se em seu rosto, uma transformação que Emma tinha testemunhado cada vez mais ao longo do tempo que passaram juntos. Emma, disse ele com voz calorosa, como foi a fisioterapia? Dolorosa e exaustiva, admitiu Emma. Então, basicamente, bem-sucedida. Dante sorriu, um sorriso verdadeiro que chegou aos seus olhos. O médico diz que está a recuperar mais rápido do que o esperado. Eles estão a falar em dar-te alta em alguns dias. O estômago de Emma apertou-se com a notícia. Ela estava a tentar não pensar no que viria a seguir. O seu pequeno apartamento exigia subir 3 lances de escadas. Impossível na sua condição atual.
A sua mãe ainda estava no hospital, no andar de cima, ainda em tratamento, e as contas médicas dos seus próprios cuidados deviam ser astronômicas, aumentando a dívida já insuperável. Como se lesse os seus pensamentos, Dante disse cuidadosamente: Precisamos de conversar sobre a sua situação de moradia. Tem para onde ir quando lhe derem alta? Vou dar um jeito, disse Emma, odiando a incerteza em sua própria voz. A senhorita Emma deveria vir morar conosco. Sofia anunciou com a confiança de alguém que já havia decidido o assunto. Temos muitos quartos, e ela pode ficar com aquele com as janelas grandes, onde a mamãe costumava pintar. Sofia, disse Dante gentilmente, já conversamos sobre isso. A senhorita Emma tem a sua própria vida, os seus próprios planos. Na verdade, Emma interrompeu, surpreendendo-se a si mesma. Eu realmente não tenho planos ou uma maneira prática de lidar com a recuperação sozinha. Ela respirou fundo, o orgulho lutando com a necessidade. Os médicos dizem que vou precisar de ajuda por pelo menos 6 semanas. O meu apartamento não é acessível. A minha mãe ainda está aqui. Não tenho família por perto, nem amigos que possam tirar uma folga do trabalho para me ajudar. A expressão de Dante tornou-se indecifrável. Eu queria falar contigo sobre isso. Tenho uma proposta. Emma esperou, sem saber o que esperar. Vem ficar na minha casa enquanto te recuperas, disse Dante. Não como caridade, acrescentou rapidamente, vendo a resistência automática de Emma. Como emprego, os gêmeos precisam de uma ama. Alguém que possa estar presente quando eu estiver a trabalhar. Ajudar com os trabalhos de casa, proporcionar estabilidade. Terá a sua própria suíte, total privacidade e acesso total ao nosso equipamento de fisioterapia. Em troca, passará tempo com a Sofia e o Marco. Apenas tarefas leves. Nada que interfira na sua recuperação. Não sei nada sobre ser ama, protestou Emma. Sabes como ser gentil, respondeu Dante. Sabes como fazer os meus filhos sentirem-se seguros e valorizados. Isso é mais importante do que qualquer certificação. Emma olhou para os gêmeos, que a observavam com expressões esperançosas. A oferta era tentadora, quase tentadora demais. Resolvia os seus problemas imediatos, permitindo-lhe manter a dignidade através do trabalho, em vez de aceitar esmolas. Mas também significava entrar mais completamente no mundo de Dante, tornando-se parte de uma vida que ela não compreendia totalmente. E a minha mãe? Perguntou Emma. Não posso simplesmente abandoná-la aqui. O tratamento da sua mãe está a ser coberto. Dante disse, tudo. E quando ela estiver bem o suficiente para receber alta, tomaremos providências para cuidar dela também. Isso não é condicional, Emma. Quer aceite ou não o cargo de ama, as despesas médicas da sua família serão pagas. Por quê? Perguntou Emma. A pergunta que ardia no seu peito há semanas. Por que está a fazer tudo isto? Dante agachou-se ao lado da sua cadeira de rodas, colocando-se ao nível dos seus olhos. Porque salvou a vida dos meus filhos. Porque é uma boa pessoa que merece ajuda. E porque ele fez uma pausa, parecendo lutar com as palavras. Porque me lembra que a bondade ainda existe. Quero proteger isso, proteger-te. Emma sentiu lágrimas nos olhos. Ela tinha sido independente por tanto tempo, carregando os fardos sozinha, que aceitar ajuda parecia estranho e assustador. Mas ela também estava exausta da dor, da preocupação, da luta constante para sobreviver. Está bem, disse ela suavemente. Vou tentar temporariamente, até estar totalmente recuperada. Sofia gritou de alegria e jogou os braços ao pescoço de Emma. Marco fez o mesmo do outro lado, e Emma deu por si a rir, apesar das lágrimas, dominada pela alegria simples deles. Dante levantou-se, tocando brevemente o ombro de Emma com a mão. Obrigado por confiar em nós. 5 dias depois, Emma recebeu alta do hospital. O carro de Dante, um elegante sedã preto que provavelmente custava mais do que Emma tinha ganho em toda a sua vida, parou em frente a um edifício no Upper East Side de Manhattan que a deixou sem fôlego. É aqui que você mora? Perguntou Emma, olhando para o arranha-céu moderno. No último andar, confirmou Dante, ajudando-a a sair do carro enquanto Vincent manobrava na sua cadeira de rodas. A vista é espetacular. A viagem de elevador até a cobertura parecia surreal. Emma tinha vivido toda a sua vida em apartamentos modestos no Brooklyn. Nunca tinha imaginado espaços como aquele em que estava entrando. Janelas do chão ao teto, com vista para o Central Park. Móveis modernos e elegantes,
Obras de arte nas paredes que provavelmente valiam mais do que a casa da sua mãe. O seu quarto é por aqui, disse Dante, conduzindo-a por um corredor. Eu o preparei com tudo o que o médico recomendou. A suíte era maior do que todo o apartamento de Emma. Uma cama hospitalar com controles para ajuste. Um banheiro privativo com barras de apoio e um chuveiro projetado para a acessibilidade. Janelas grandes com persianas automáticas, ou em todos os lugares, pequenos detalhes que demonstravam consideração. Flores frescas, livros na mesinha de cabeceira, fotografias de Sofia e Marco brincando no parque. Os gêmeos ajudaram a decorar, explicou Dante, observando a atenção de Emma para as obras de arte das crianças cuidadosamente penduradas em uma parede. Eles queriam que você se sentisse bem-vinda. É perfeito, disse Emma genuinamente emocionada. Obrigada. Nas semanas seguintes, Emma estabeleceu uma rotina que parecia estranha e confortável ao mesmo tempo. As manhãs começavam com fisioterapia na academia privada do prédio, onde Dante contratou um fisioterapeuta para trabalhar com ela diariamente. Depois o pequeno almoço com os gêmeos, ajudando-os com as aulas em casa. Enquanto continuava a sua própria recuperação, ela descobriu que Sofia adorava a arte e podia passar horas a desenhar imagens elaboradas da família, sempre incluindo Emma agora, geralmente com asas de anjo. Marco era fascinado por números e padrões, já fazendo matemática muito além do seu nível etário. Ambas as crianças eram inteligentes, doces e ansiosas por interação normal. Eles não vão à escola regular? Perguntou Emma a Dante uma noite, enquanto estavam sentados na sala de estar, depois de os gêmeos terem ido para a cama. Por questões de segurança, disse Dante com cuidado. Eles têm excelentes tutores e socializam em atividades cuidadosamente monitorizadas. Não é o ideal, mas é necessário. É uma maneira difícil de crescer, observou Emma. É mesmo, concordou Dante com uma expressão preocupada. Às vezes me pergunto se estou a protegê-los ou a isolá-los. Se a vida que construí está a mantê-los seguros ou apenas a mantê-los presos. Foi a vez em que ele foi mais honesto sobre as suas preocupações e Emma se sentiu privilegiada pela confiança implícita nas suas palavras. Eles são felizes, disse Emma. Eles riem, brincam, se sentem amados. Isso é o que mais importa. Dante olhou para ela com uma intensidade que fez Emma. Trouxe luz a esta casa. Eles riem mais desde que chegou. Estão mais leves de alguma forma. Você também, disse Emma antes de se conseguir conter. Dante sorriu, aquele raro sorriso completo que transformava todo o seu rosto. Suponho que sim. Você tem esse efeito nas pessoas. Com o passar das semanas, Emma notou mudanças no comportamento de Dante. Ele começou a chegar mais cedo em casa, a participar dos jantares em família, em vez de comer sozinho no escritório. Ele brincava com os gêmeos, lia histórias antes de dormir, levava-os ao parque nos fins de semana, com Vincent mantendo uma distância discreta. Ele perguntava a Emma sobre o seu dia, a sua recuperação, o progresso da sua mãe. Conversavam até tarde da noite, às vezes sobre memórias da infância, filosofia, sonhos para o futuro. Emma sentiu-se a apaixonar, não exatamente por amor, mas por algo, uma conexão, compreensão, um reconhecimento de que este homem complicado estava a tentar ser melhor do que as circunstâncias exigiam. Uma noite, 6 semanas após a sua estadia, Dante encontrou Emma na varanda com vista para a cidade. Ela tinha passado da cadeira de rodas para as muletas e finalmente para andar sozinha, embora ainda se cansasse facilmente. Não consegues dormir? Perguntou ele, juntando-se a ela na grade. Só a pensar, admitiu Emma, sobre como a vida é estranha. Há 2 meses, eu estava a servir panquecas e a preocupar-me com o pagamento das contas. Agora estou na varanda de uma cobertura em Manhattan a ajudar a criar 2 crianças incríveis. Arrepende-te? Perguntou Dante baixinho. De tudo o que aconteceu? Emma ponderou a pergunta cuidadosamente. Ela tinha perdido a sua antiga vida, a sua independência, a sua certeza sobre quem era e o que queria. Mas também tinha ganho algo. Um propósito, uma conexão, uma família que parecia mais real do que qualquer coisa que ela conhecera desde que o pai morrera. Não, disse ela finalmente. Não me arrependo de ter protegido a Sofia e o Marco. Não me arrependo de nada disso. Dante virou-se para encará-la de frente. Emma, preciso de lhe contar uma coisa.
Naquela noite no restaurante, quando se colocou na frente dos meus filhos, não salvou apenas a vida deles, salvou a minha também. O coração de Emma começou a acelerar. Dante, durante anos, eu vivi a vida mecanicamente, continuou ele, com a voz embargada pela emoção, fazendo as coisas por fazer, construindo barreiras, convencendo-me de que a frieza era força. Então você apareceu com a sua coragem impossível e a sua recusa em deixar que as circunstâncias adversas a tornassem amarga. Você me lembrou o que significa ser humano. Ele pegou a mão dela com cuidado, com um toque gentil. Estou me apaixonando por você, Emma Rodrigues. Não sei se é justo dizer isso, se é muito cedo, se alguma vez poderás sentir o mesmo por alguém como eu, mas uma vez disseste-me que alguém tinha de ser o anjo dos meus filhos. O que não percebes é que também tem sido o meu. Os olhos de Emma encheram-se de lágrimas. Ela sentia a ligação entre eles a crescer, mas tinha medo de o admitir. Medo de esperar que alguém como Dante Moretti pudesse ver alguém como ela como algo além da mulher que levou um tiro. Também estou a apaixonar-me, ela sussurrou. Tinha medo de admitir, mas estou. Dante segurou o rosto dela com as mãos, com um toque reverente. Então apaixona-te comigo. Deixa-me ser digno de ti. Deixa-me construir algo melhor do que aquilo que tenho sido. E enquanto as luzes de Manhattan brilhavam abaixo deles e o futuro se estendia, incerto, mas promissor, Emma se inclinou para o abraço de Dante e acreditou, pela primeira vez em anos, que os anjos existiam para todos. Mesmo para homens complicados que tentavam encontrar a redenção. Mesmo para garçonetes que enfrentaram o perigo e descobriram o amor do outro lado. 3 meses depois daquela noite na varanda, Emma sentou-se em frente a 2 agentes do FBI em uma cafeteria a 3 quarteirões do prédio de Dante. O seu coração acelerou quando a agente especial Chen deslizou uma pasta pela mesa. Sabemos quem você é, senhorita Rodrigues, a agente Chen disse baixinho. Filha do detetive Michael Rodrigues. Sabemos que você está a viver com Dante Moretti. Sabemos sobre o incidente no restaurante. As mãos de Emma tremeram ligeiramente. O que vocês querem? A sua ajuda? O outro agente, Morrison, respondeu. Estamos a construir um caso há anos. Precisamos de alguém por dentro. Alguém em quem Moretti confie. Não vou traí-lo, disse Emma imediatamente. Mesmo sabendo o que ele é, perguntou Chen. O que a organização dele faz? Emma olhou nos olhos dela com firmeza. Sei que ele está a tentar mudar. Eu vi isso. O agente Morrison inclinou-se para a frente. Pessoas como Moretti não mudam, senhora Rodrigues. Elas apenas ficam melhores em esconder o que são. O seu pai sabia disso. Ele morreu tentando impedir homens como ele. A menção ao pai dela a atingiu com força, mas Emma recusou-se a recuar. O meu pai também me ensinou que as pessoas merecem segundas oportunidades, que a redenção é possível. É isso que a senhora acha que é? Perguntou Chen. Redenção ou a senhora está apenas apaixonada por um homem que é muito bom em manipulação? A pergunta assombrou Emma enquanto ela voltava para a cobertura. Ela estava a ser ingênua? Ela tinha deixado os seus sentimentos cegá-la para a realidade? Ela encontrou Dante no escritório dele, e as palavras saíram antes que ela pudesse impedi-las. O FBI me procurou hoje. A expressão de Dante não mudou, mas algo brilhou nos olhos dele. O que eles queriam? Que eu delatasse você? Que ajudasse a construir o caso deles? Emma respirou fundo. Eu disse, não, mas Dante, eu preciso da verdade, toda a verdade. O que exatamente estou protegendo? Dante se levantou e caminhou até a janela com vista para a cidade. Tu mereces honestidade. A sua voz estava pesada. A minha família construiu a sua fortuna por meios que nem sempre foram legais. Eu herdei esse império aos 20 anos. Durante 15 anos, fiz o que era esperado, mantive territórios, gerenciei operações, tomei decisões que beneficiavam a organização. E agora, Emma perguntou. Agora tenho filhos que me perguntam o que faço no trabalho. Agora tenho-te a ti, olhando para mim como se eu pudesse ser algo melhor. Ele virou-se para ela. Tenho trabalhado com os meus advogados há meses, transferindo tudo para negócios legítimos, imóveis, restaurantes, investimentos. É complicado e demorado, mas está a acontecer. Por que não me contaste? Porque queria apresentar-te algo concluído, algo limpo. A voz de Dante falhou ligeiramente. Queria ser digno de ti antes de te pedir para te comprometeres com esta vida.
Emma, do outro lado da sala, pegou nas mãos dele. Eu me apaixonei por quem tu és agora, não por quem tu serás algum dia. Mas Dante, se tu realmente estás a mudar, realmente a deixar esse mundo para trás, não podes fazer isso pela metade. O que tu estás a dizer? Estou a dizer que, se o FBI tem um caso, talvez cooperar seja a coisa certa a fazer. Não para atrair as pessoas, mas para encerrar esse capítulo completamente. Para escolher um futuro diferente para a Sofia e o Marco, para nós. Dante puxou-a para perto, encostando a testa na dela. Esse tipo de cooperação traz riscos, consequências, pessoas que não ficarão felizes com isso. Então, enfrentaremos isso juntos, disse Emma simplesmente. A manhã seguinte trouxe uma crise inesperada. Isabelle Rodrigues, que estava marcada para receber alta do hospital, tinha desaparecido. As imagens de segurança mostravam dois homens a acompanhá-la até um carro. Uma mensagem chegou ao telemóvel de Dante. A sua cooperação pela segurança dela. As mãos de Emma tremiam enquanto ela lia. Eles levaram a minha mãe. A família Castellano, disse Dante com severidade. A agir enquanto estou vulnerável. O que fazemos? Perguntou Emma, lutando contra o pânico. Dante fez 3 telefonemas. Primeiro para o seu advogado. Segundo para o agente Chen. Terceiro para os seus contactos mais confiáveis. Estou farto destes jogos, disse ele. Se eles querem cooperação, vão tê-la, mas nos meus termos. Em poucas horas, um acordo foi estruturado. Dante forneceria informações sobre operações criminosas. Não sobre o seu próprio pessoal, mas sobre os seus rivais mútuos. Aqueles que começaram todo este conflito em troca de imunidade para a sua família, proteção para Isabel e uma ficha limpa. Tenha certeza? Perguntou o agente Chen, enquanto se sentavam numa sala de conferências de um edifício federal. Depois de fazer isso, não há volta a dar. Tenho tentado voltar atrás toda a minha vida, respondeu Dante. É hora de seguir em frente. As informações fornecidas por Dante levaram à recuperação segura de Isabel em 24 horas e ao desmantelamento das operações que atormentavam Brooklyn há anos. Também marcaram o fim do envolvimento de Dante Moretti no mundo que ele herdara. 6 meses depois, Emma estava na porta de um restaurante recém-reformado em Brooklyn. A placa acima da porta dizia Angelos's, em homenagem ao seu pai, o detetive Angelo Michel Rodrigues, cuja foto de crachá estava orgulhosamente pendurada no interior. O que acha? Perguntou Dante, aparecendo ao lado dela com Sofia e Marco. É perfeito, disse Emma com lágrimas nos olhos. O restaurante tinha sido ideia de Dante. Um negócio legítimo, sim, mas também uma homenagem à memória do seu pai e um símbolo do seu novo começo. Lá dentro, Rosa já estava a cozinhar, tendo aceitado o cargo de chefe de cozinha com lágrimas de alegria. Os clientes habituais do restaurante tinham seguido, curiosos sobre a transformação. Isabelle estava sentada numa mesa perto da janela, com o tratamento concluído com sucesso, parecendo mais saudável do que em anos. Menina Emma, chamou Sofia. Venha ver o menu. Tem todas as nossas coisas favoritas. Emma riu, juntando-se às crianças numa cabine, a mesma cabine onde tudo tinha mudado naquela noite chuvosa de novembro. O restaurante tinha comprado peças recuperadas do restaurante S, preservando a memória enquanto construía algo novo. Dante deslizou para a cabine ao lado dela, pegando na sua mão. No seu dedo estava um anel de noivado simples, sem ostentação, apenas uma promessa de eternidade. Estás feliz? Perguntou ele baixinho. Emma olhou à sua volta para a vida que tinham construído juntos. Para as crianças que agora a chamavam de mãe, para a sua mãe, saudável e sorridente. Para um homem que tinha escolhido a redenção em vez da reputação. Para um restaurante cheio de pessoas reunidas pela comida, pela comunidade e por segundas oportunidades. Estou em casa, disse ela simplesmente. Naquela noite, quando fecharam o restaurante após um dia de inauguração bem-sucedido, Dante puxou Emma para si. Tu levaste um tiro pelos meus filhos naquela noite, mas deste-me algo muito mais valioso. Devolveste-me a minha alma. Emma beijou-o suavemente. Tu também me deste algo. Uma família, um propósito, uma razão para acreditar que os anjos existem para todos, mesmo para homens quebrados, perguntou Dante. Especialmente para homens quebrados que tentam se recompor. Fora do Angelus, Brooklyn continuava seu movimento incessante. Carros buzinando,
pessoas rindo, a vida acontecendo em toda a sua complexidade confusa e bela. Lá dentro, uma ex-empregada de mesa e um homem reformado sentavam-se com duas crianças e uma mãe que havia sobrevivido ao cancro, construindo um futuro que nenhum deles imaginava ser possível. Prova de que, às vezes, os anjos de que precisamos aparecem usando tênis e servindo panquecas. Que a redenção é real, que o amor pode florescer mesmo nos lugares mais sombrios, e que escolher dar um passo à frente quando todos os outros recuam pode mudar não apenas uma vida, mas muitas. Emma Rodrigues salvou os filhos de Dante Moretti naquela noite chuvosa de novembro, mas, nesse processo, ela salvou todos eles.